Graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui para a nossa aula de escatologia, tá bem? E nós paramos na aula passada falando sobre a brevidade do juízo final, representado pelas 7 taças do Apocalipse. Então, o Apocalipse revela que Deus vai suportar tudo de mal que a humanidade praticou, desde a ressurreição até a volta de Jesus. Então, a gente observa lá no capítulo 16 do Apocalipse, que tem 7 taças. E eu falei para os irmãos na semana passada que as taças elas representam a completude. O número 7 é porque está dizendo que está completo. São 7 taças, quer dizer que Deus ele vai suportar tudo que ele tem que suportar até a última gota que encher a taça. A última gota encheu, aí deu aquela balançada assim, a hora de transbordar, chegou a hora do juízo. Por isso que a aula é escatologia, bem? Nós vimos na aula passada que o juízo final da terra, ela acontece nos 42 meses que o Apocalipse apresenta. São 42 meses, existem interpretações que são figuradas e outras que são literais. A gente está seguindo a interpretação literal. 42 meses literais, 3 anos e meio, que é o tempo do governo do anticristo. O governo do anticristo é um juízo final sobre a terra. O governo do anticristo é tão importante que ele foi sonhado por Nabucodonosor, foi sonhado na grande estátua que Nabucodonosor teve. Ele sonhou com o governo do anticristo, foi revelado para Daniel nas visões. O anjo Gabriel veio e deu a interpretação do governo do anticristo para Daniel. Jesus falou do governo do anticristo, Paulo falou do governo do anticristo, João falou do governo do anticristo, e ele é tão importante para a escatologia porque ele vem encerrar a história do mundo. É tão importante que Deus enviou um anjo para notificar a João as coisas que devem acontecer e revelou como vai ser esses 42 meses que popularmente nós chamamos de a grande tribulação. Então, a grande tribulação é compreendida por um período de 42 meses literais, de 3 anos e meio, que é o governo do anticristo. O tempo anterior ao governo do anticristo, quer dizer, o preparativo, tudo que está sendo preparado, começou desde os dias do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala que a vinda deste Nico é segundo a eficácia de Satanás, operando todos os prodígios de mentira. Faz tempo, então, que o diabo está trabalhando para trazer o anticristo ao mundo. Faz tempo. Então ele está trabalhando para que venha culminar com o advento do anticristo. Até agora, diz o apóstolo Paulo, somente há um que resiste até que do meio seja tirado. Quem é que resiste para que o governo do anticristo ele venha à evidência? Quem é que resiste? Existem algumas propostas. O pessoal diz que é o Espírito Santo. O Espírito Santo resiste até que o Espírito Santo seja retirado, mas isso não concorda com o Espírito das Escrituras. O Espírito das Escrituras diz que o Espírito Santo ficará convosco para sempre, para sempre. Ele é derramado nos últimos dias sobre servos e servas no mundo inteiro. O Espírito Santo ele não vai ser retirado, ele fica. No livro do Apocalipse ele é representado pelo selo. Um anjo vem e sela os 144.000 na testa. O selo de Deus é o Espírito Santo, ele é representado assim. Não dá para se pregar o Evangelho sem o Espírito Santo. Por isso, os 144.000 que vão se converter na grande tribulação receberão o Espírito Santo. Ele está presente até o fim. Sem Espírito Santo não tem Evangelho. Então, o Espírito das Escrituras não deixa a gente entender que aquele que resiste é o Espírito Santo até que do meio seja tirado. Não deixa. Está um enigma. O apóstolo Paulo não falou quem é que está resistindo até que seja retirado. Existe uma possibilidade que quem está resistindo é o próprio diabo. O diabo está resistindo até que ele seja afastado. Ele não quer que o anticristo se manifeste, porque ele é a reta final. O anticristo é a reta final. Ele só se manifesta, o anticristo, quando o diabo é jogado para a terra. Capítulo 12 de Apocalipse. Ele é jogado para a terra, aí ele se manifesta. Ele tem que manifestar. Então, talvez quem esteja oferecendo a resistência até que seja retirado ou afastado é o diabo. Ele está trabalhando para trazer o anticristo ao mundo
Mas o anticristo não é por foco do anticristo, é por causa do governo do diabo. O propósito do diabo sempre foi tomar conta da terra, sempre foi. Ele usurpou de Adão e ele quer ser o dono da terra, sempre foi, mas não da terra, não preso na terra como vai acontecer com ele, mas aonde ele está agora. Ele está preso né, nas regiões celestiais, é o que diz o apóstolo Paulo, principados e potestades. Então é uma possibilidade também de que o diabo seja aquele que está resistindo. Alguém já propôs também que quem está resistindo à pregação à manifestação do anticristo era o próprio apóstolo Paulo. Paulo estava falando de si mesmo: eu estou resistindo até que eu seja retirado. Quando eu for retirado, aí o anticristo se manifesta. Mais uma vez, não suporta, um exame das escrituras não suporta esse tipo de interpretação. O apóstolo, seria muita prepotência do apóstolo Paulo se colocar nessa posição, seria mesmo. Permanece o enigma, tá, irmãos? O enigma permanece, nós não sabemos realmente quem é que está resistindo até que do meio seja retirado. O fato é, foi retirado, o anticristo se manifesta, e aí ele vai ter pouco tempo são os 42 meses, que dá 3 anos e meio, que é o governo literal do anticristo. Ele só terá 3 anos e meio de absolutismo, totalitarismo, governo do diabo no mundo, que começa no capítulo 12 de Apocalipse, tá bom? Essa é a linha que nós estamos seguindo. Bom, o anticristo, ele é o juiz final para a terra, e ele entra em evidência, mas Deus tem 7 taças. E o que as 7 taças representam para nós? Aqui a gente lê na página 62. As taças são uma espécie de relógio celestial, como uma ampulheta que deve ser esvaziada antes de ser virada novamente. Enquanto a areia se escoa, Deus aguarda com longanimidade que as coisas aconteçam em seu curso natural, sem nenhuma intervenção de juízo. Isso aqui é importante, muito importante. Aconteceu a erupção do Monte Vesúvio. Monte Vesúvio entrou em erupção, acabou com as cidades que estavam ali à sua volta. Aí o pessoal fala: foi um juízo de Deus. É um juízo de Deus, só que existem situações hoje no nosso mundo que vão muito além do que aconteceu em Pompeia, por exemplo. Pompeia, que foi extinta da noite para o dia. O monte entrou em erupção e soterrou eles da noite para o dia, ninguém escapou. Aí o pessoal fala o seguinte: é um juízo de Deus porque a cidade de Pompeia era uma cidade promíscua, e era mesmo. A cidade de Pompeia era uma cidade prostíbulo, a céu aberto. Viajantes do mundo inteiro iam para Pompeia porque lá estava a Ilha dos Prazeres. Eram feitas esculturas em forma de pênis, né? Esculturas enormes, faziam-se culto voltado para eles. As crianças eram iniciadas no erotismo, mas não somente isso, que é onde tem erotismo tem um monte de outros pecados. Era uma cidade assim, cidade prostíbulo, então o pessoal ia de longe. Quando o monte entrou em erupção, soterrou a cidade, o pessoal disse: cidade de Pompeia foi julgada por Deus por causa dos seus pecados, o mundo acabou. Acontece que a Grécia ganhava em promiscuidade de Pompeia e não foi destruída. Roma também não foi destruída. Outras cidades do mundo, no mundo viking, por exemplo, entre os normandos, entre os índios, os apaches, Yanomamis, haviam práticas também de imoralidade que eram muito piores do que Pompeia e não foram destruídas. Então, fazer uma interpretação de que uma chuva de meteorito caiu sobre uma cidade e ela está sendo julgada por Deus, sabe? Aconteceu uma tsunami e a tsunami foi lá e devastou a Indonésia, mais de 250 mil mortos da noite para o dia, e pensar que esse é um juízo divino é precipitado. São fenômenos naturais que acontecem o tempo todo, no mundo todo, e atinge todo mundo, crente e não crente, ímpio e gente piedosa,
vai todo mundo na régua. Livro de Eclesiastes, tá bem? Livro de Eclesiastes. O que acontece? Deus vai entrar em cena com o juízo final, mas só depois que a última taça se encher. Enquanto isso não acontece, o curso da natureza vai andando, meus irmãos, vai andando. Não é que Deus não está julgando, só que hoje o juízo de Deus é a cruz de Jesus. Esse é o juízo de Deus, é a cruz. A cruz de Jesus é ali que está o julgamento de Deus sobre os pecados humanos. Depois da cruz é que virá esse juízo do anticristo, porque já está preparando a volta do Senhor Jesus, a volta. Quem falou isso para nós foi o profeta Daniel. Nós estamos no tempo dos gentios, e o tempo dos gentios é o tempo da salvação, é o dia da salvação. O dia da salvação que foi anunciado pelo profeta Isaías, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então isso aqui é o ano da salvação. Nesse tempo, nesse interrógno, sabe, nesse ato, nesse parênteses, o que fez Deus com aqueles juízos do tipo Sodoma e Gomorra? Segura. Deus está segurando os juízos sobre as nações, está segurando. Não é que Ele não está julgando. A Bíblia diz que Ele é juiz. Então, Paulo fala, por exemplo, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quer dizer que existe um julgamento de Deus para o crente, o indivíduo, a pessoa. Mas pessoas, vocês estão vendo? Pessoas, não nações. Não nações. Não ainda. Não o mundo ainda. Estamos no tempo da paciência de Deus, da longanimidade de Deus. Porque se não fosse, o mundo já tinha acabado. Se não fosse, Ele teria acabado com o mundo no dia da crucificação do Senhor Jesus. Passaram-se 2000 anos e nos perguntamos se as profecias desse livro já se cumpriram, mas a resposta é esta: não. O relógio do juízo parou na cruz e só volta a contar quando as 7 taças estiverem cheias e a última gota de iniquidade humana alcançar a borda do 7º cálice. Pronto, a humanidade chegou no ápice da maldade. A última gota cai, o diabo é derrubado da terra, inicia o governo do anticristo. Fialas, ou taças, né, que é assim que é traduzido, a fialas do Apocalipse, palavra grega que ocorre por 12 vezes, todas no livro do Apocalipse. No uso metafórico em Apocalipse 16:1 e seguintes, encontramos as 7 taças da ira de Deus, uma série de julgamentos divinos com que se encerra a 7ª trombeta. Olha que interessante. A longanimidade de Deus, abrem-se os 7 selos, ainda não é a grande tribulação. Tocam-se as 7 trombetas, ou as 6, ainda não é a grande tribulação. Toca a última trombeta. Quando toca a última trombeta, aí é a grande tribulação. A 7ª trombeta é a grande tribulação, composta de 7 taças, irmãos. 7 taças. O simbolismo das taças é repleto de poder destrutivo, cujo conteúdo é derramado sobre a superfície da terra, deixando-a totalmente destruída quanto a todas as obras humanas nela existentes. Champlin, que comentou isso aí na Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, quando você pega o verbete lá sobre as taças. Bem, então, qual que é o objetivo do governo do anticristo? Destruir o mundo. Se vai ser a 3ª Guerra Mundial ou a 4ª, destruição total. Total. Ali não tem mais volta. Até a 6ª trombeta tem arrependimento. 7ª trombeta não tem arrependimento. Até a 6ª trombeta é o tempo da angústia de Jacó, angústia das nações, perplexidade, diz o Senhor Jesus, os povos desmaiando de terror por causa das coisas que estão sobrevindo e o bramido do mar, porque parece que vai acontecer uma catástrofe tão gigantesca que as águas vão invadir o mundo. É isso aí que o Senhor Jesus deu a entender. Por causa do bramido do mar, as potências do céu serão abaladas, as pessoas ficarão apavoradas. Perseguição e mordicínio no mundo inteiro. Mas para quê? Diz o Apocalipse: para os homens buscarem a Deus, arrependimento. Tocou a 7ª trombeta, acabou. O diabo é derrubado, ele cai. Na 7ª trombeta ele cai, ele é derrubado. Quando ele é derrubado,
aí ele vai perseguir as pessoas de perto pelas mãos do anticristo. Aí é revelado o iníquo, diz o apóstolo Paulo. Aí é revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo resplendor da sua vinda, né? A paciência de Deus e os vasos da ira. Estamos vivendo os dias da graça divina, onde os ímpios são suportados com uma longanimidade sem igual. É ímpio até o tutano, mas é suportado pela longanimidade de Deus. Isso desde a fundação do mundo. Antes da cruz, os juízos divinos caíam de geração em geração. Isso aqui é algo importante em escatologia. Deus julgava geração em geração, geração em geração, povo a povo. Isso aí é o Velho Testamento que ensina para a gente, tá? Deus é o juiz, ele vai lá, julgou Sodoma e Gomorra, julgou o pessoal do dilúvio, julgou nos dias de Moisés, levantava os profetas no Antigo Testamento para profetizar contra Tiro, Sidom, o Egito, Edom, profetizava contra as nações, Babilônia, Assíria. Deus está se intrometendo nos destinos das nações até a cruz. Isso aqui é uma chave hermenêutica para se entender escatologia. Por que Deus não julga hoje lá nos Estados Unidos? Não chegou a hora. Por que Ele não julga a Espanha? Não chegou a hora. Por que Ele não julga o Brasil? Não chegou a hora. Mas antes, no Antigo Testamento, levantava o profeta e anunciava o juízo. E o juízo vinha. O juízo vinha. Naum viu, Ageu viu, Malaquias viu, Oséias viu, então, Obadias viu, Jeremias, né? As nações te dei por profeta. Então Deus julgava nação por nação. Chegou o momento da cruz. Todo o juízo agora foi concentrado na cruz. A partir da cruz, suspendeu o juízo das nações. Tempo de arrependimento. Tempo de arrependimento. Mas o Evangelho mudou a forma do juízo acontecer. Deus reservou para a última geração, e veja que perigoso que é agora o tempo que nós estamos vivendo, tá? Deus reservou para a última geração o acúmulo da sua ira, pois de acordo com o discernimento do apóstolo Paulo, Deus lhes enviará, olha quem envia, 2 de Tessalonicenses, né? 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira e para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Deus está mandando o juízo do anticristo. Deus. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se converter. Antes tiveram prazer na iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Bom, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, Deus abreviará aqueles dias. O tempo da graça exige que seja feita a pregação do Evangelho a todas as gentes, o derramamento pleno do Espírito Santo, o aperfeiçoamento da igreja, enquanto a iniquidade aumenta até o implante do reino de Satanás e o surgimento do anticristo. A paciência de Deus está suportando todas as injustiças dos homens ímpios, como dizem as Escrituras. Que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, porque Deus quer mostrar a sua ira. Mas o que eu vou dizer? Se Deus, querendo suportar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Ponto. Romanos capítulo 9, versículo 22. Deus tem os vasos da ira. Gente que Ele não suporta. Tem gente que Deus não suporta. Atiça a ira dele, atiça, mas Ele segura, porque a iniquidade ainda não alcançou o ápice. Então Ele suporta. E Ele fala, mas por quê que Ele faz isso? Porque Ele quer dar a conhecer a sua ira. Não para uma geração só, mas para todos os povos. Porque o juízo final, meus irmãos, esse juízo final vai ser assistido por toda a eternidade. Senta aí que eu vou mostrar para vocês. Os anjos vão ver, as almas dos justos vão ver, o inferno vai se abrir para enxergar a ira de Deus. Deus vai tirar a tampa que separa o mundo dos mortos do mundo dos vivos. Eles não vão poder passar para cá, mas vão assistir tudo que é a ira de Deus. Deus vai mostrar o poder da sua ira. Isso aí durante a grande tribulação, tá? Os 42 meses.
Aí você fala, mas Deus preparou os vasos da ira, Deus nasceu gente predestinado, né, para a perdição, predestinado. Aí entra o problema da doutrina da predestinação, que a gente já discutiu aqui na matéria de soterologia. Aí eu fui para o grego para poder saber o que significa a palavra preparados para a perdição. No português é isso mesmo, tá? Foram preparados para a perdição. No grego, preparados é uma tradução da palavra grega, tá? Katertismena, que encerra o sentido de ajustados para a perdição, ou seja, que se ajustam aos critérios do juízo que Deus vai derramar sobre eles. A última geração excederá em iniquidade a todas as gerações antes existentes e precipitará sobre si o conjunto de julgamentos reservados desde a fundação do mundo até aqueles dias. A longanimidade de Deus leva ao arrependimento, mas também aumenta a intensidade do juízo sobre os filhos da ira. Por isso a palavra preparados aí, katertismena, ajustados, quer dizer, eles justificam a ira de Deus. Entenderam? A última geração justifica o juízo final. Não dá mais. Não dá mais. Superou a todos. Superou a iniquidade de todos. E como que se sabe que está superando? Apresenta-lhes o anticristo. O homem é o filho da iniquidade, e eles vão adorar o anticristo e desprezar Cristo, desprezar o evangelho, desprezar a cruz, e vão abertamente adorar a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem vai se opor a ela? A ferida de morte foi curada, e todos, grandes e pequenos, seduzidos, vão adorar a besta. Eles justificam o derramamento do juízo final. A última geração. A última geração, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, é uma geração de pessoas que não se convertem. Eles não são passíveis de conversão. São detratores, murmuradores, amantes mais dos prazeres do que das coisas boas, infiéis aos contratos, parricidas, marricidas. É gente ruim. A última geração é gente tomada por uma malignidade da pele, na pele, e é por isso que Deus vai derramar as 7 taças da ira. Não tem volta, tá? Não vai ter dó, não tem como. Para terminar aqui, irmãos, e os irmãos poderiam fazer suas perguntas, Paulo escreve: ou despreza as tuas riquezas, sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Paulo está dizendo: não despreze as riquezas da benignidade de Deus, porque Deus, sendo bondoso, te leva ao arrependimento. Mas você, segundo o teu coração duro, você rejeita a longanimidade, que é a última geração, e entesoura para ti ira, para que Deus veja justificação em julgar a pessoa, julgar o mundo. Não tem o que ser feito. Justificou o juízo, então o juízo virá, cairá, aí não tem mais volta. O Apocalipse fala: esconda-nos da ira do Cordeiro, né, e de Deus. Montes caiam sobre nós e nos esconda da ira, porque chegou o grande dia da sua ira e não tem para onde fugir. Não tem.